Bom, há uma discussão que está rolando por aí e já viralizou no Brasil, que a igreja deve ficar aberta ou a igreja deve ficar fechada. Bom, eu penso o seguinte: o que que a igreja tem para agregar ao ser humano? Qual é o papel da igreja dentro da sociedade? Eu respeito você que pensa e concorda que a igreja deveria ficar fechada, que tudo tem que fechar porque tem aglomeração e papapá, e a igreja atrapalha. Aí tem gente que ainda é mais extremo dizendo pastor é tudo ladrão e tem que fechar o comércio porque a igreja é comércio. Infelizmente é produto de um pensamento influenciado pela mídia de gente que nunca, às vezes entrou na igreja, nunca viveu uma experiência com Deus, porque na maioria das vezes de uma igreja séria, a duração de uma palavra de oferta não dura nem 3, 4 minutos e essa não é a prioridade da igreja. Isso faz parte da igreja, isso sustenta a igreja como atividade financeira que a igreja precisa para fazer qualquer tipo de movimentação, mas esse não é o principal papel dentro da igreja. A igreja tem um papel fundamental dentro da sociedade, principalmente dentro dos tempos de caos que nós temos vivido. A gente já passou por isso ano passado. A igreja ficou de 3 a 4 meses fechada. Talvez por você não ser cristão, você não frequentar a igreja, mas você tem alguém da sua família que passou algum tipo de problema psicológico, algum problema emocional. E esses problemas, eles repercutiram dentro da igreja. Pessoas com problemas de pânico, síndrome disso, daquilo, problema de ansiedade, crise no casamento, violência doméstica. E para onde essas pessoas foram? Para a igreja, pedindo auxílio à igreja, pedindo ajuda à igreja. E a filosofia que a igreja prega, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz boas novas para as pessoas que estão desesperadas. Então, eu não consigo imaginar uma igreja fechada nos tempos que nós estamos vivendo. Eu não consigo imaginar isso. Não entra na minha cabeça querer fechar uma igreja num tempo de crise. É óbvio que as pessoas só pensam em fechar porque tem também uma guerra política muito grande, ideológica, para tentar impedir que a igreja continue sendo aberta. Mas, na verdade, a igreja faz muito mais bem para a sociedade, para o desenvolvimento humano. Você vê o cara entrando drogado na igreja, o cara entra como assassino, entra bandido na igreja. Tem um montão que vem de um estado deplorável na igreja e ele é transformado pela mensagem que é pregada ali dentro. É óbvio que eu não estou negando aqui a existência do problema. Eu sei que existe um vírus, eu sei que o vírus é letal, eu sei de todas essas dificuldades, mas eu acho que a igreja ela deve assumir o seu papel para agregar, para ativar a fé, para a gente reagir e não ficar se entregando de maneira omissa, de maneira, sabe, recuando diante desses problemas e não se posicionando em oração, em fé, em atitude, porque a Bíblia também diz que a fé sem obra ela é morta. E para nós que somos cristãos, congregar é de suma importância. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali estarei presente. Então há uma importância de estarmos juntos. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Eu posso citar aqui uma série de versículos da importância da gente estar junto usando a nossa fé. Paulo vai dizer que um membro fora do corpo, ele morre. Ou seja, nós precisamos estar inserido no corpo, junto com Cristo, porque senão nós não teremos vida. E na minha concepção, a igreja tem muito mais para agregar, tem muito mais para somar do que para destruir ou gerar algum tipo de algo negativo para a sociedade, para as pessoas que estão passando por esse problema. Aí você percebe, as portas estão se fechando, o povo não consegue trabalhar, as pessoas estão desesperadas, querem trabalhar, não conseguem trabalhar. Não conseguem trabalhar, ficam com mais problemas ainda no seu psicológico, no seu emocional, aí querem ir para a igreja. Quando chegam na igreja, percebem que a porta está fechada. Ou seja, vira um caos emocional toda essa história. Vira um caos psicológico tudo isso que está acontecendo. Então a igreja tem que ficar aberta, sim. Se tem um povo que defende a lei, se tem um povo que é cumpridor da lei, é o povo cristão.
O crente não tem problema em obedecer a lei. Crente não tem problema em honrar a lei, porque nós somos ensinados com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que crescer tanto em graça, em conhecimento. A Bíblia diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Que eu estou sujeito à lei dos homens, que eu preciso me responsabilizar à lei dos homens. Eu preciso crescer tanto espiritualmente, na palavra, no entendimento, nas coisas de Deus, como também preciso crescer no conhecimento, no entendimento, na ciência. A igreja não está se opondo à ciência, a igreja não está se opondo às verdades que já existem, que são colocadas no mundo. Só que nós vivemos num tempo onde o ser humano não é só corpo, o ser humano não é só físico, a necessidade não é só material, ele tem uma necessidade espiritual e isso precisa ser tratado, e a igreja é de suma importância para ajudar as pessoas que passam por esse tipo de deficiência. Então, eu sei o problema que existe, que está acontecendo, mas eu percebo que a igreja tem um papel fundamental dentro desse processo para ajudar as pessoas que estão passando por esses problemas. Até porque essa doença não é uma doença que atinge só o corpo. Como assim, pastor? Ela não atinge só o físico, ela atinge a mente. As pessoas ficam com o seu emocional abalado. As pessoas ficam desesperadas, porque quando liga no jornal, liga na internet, na televisão, é só desgraça, é só destruição, é só derrota, é só coisa que não presta. Então, essa doença, ela é emocional também. E a igreja está lá reagindo, a igreja está lá orando, a igreja está lá ajudando, a igreja está lá se posicionando, a igreja está lá agregando para a melhoria, para o crescimento mental, espiritual, para a vida dessas pessoas. Para terminar essa palavra, eu respeito você que pensa contrário a mim, mas não prive o direito daqueles que desejam ir para a igreja. Eu respeito você não querer ir para a igreja. Se você não acha legal ir para a igreja, ok, não vá para a igreja, não vá para o culto, não participe, mas não tire o direito das pessoas que querem ir para a igreja. Não tire o direito das pessoas que encontram na igreja uma válvula de escape, que encontram em Cristo a solução de trazer paz para a sua alma, paz para os seus problemas, que encontram em Cristo a paz que elas precisam para continuar seguindo as suas próprias vidas. Como eu disse, esse problema desse vírus não é só físico, ele é espiritual, ele é mental, ele é emocional, atinge o psicológico das pessoas, e a gente precisa combater através de uma palavra de paz, a gente precisa combater através da fé. São nesses momentos de crise e de caos que a gente precisa se manifestar, e estarmos juntos é de grande importância. A igreja está seguindo os critérios, tem álcool em gel, separação. Para você ter uma ideia, né? Vou dar um testemunho aqui rápido. Ontem teve culto na minha igreja. Durante o período que a igreja ficou aberta, apareceu algumas pessoas lá para pedirem ajuda social, para pedirem cestas básicas. E a gente tinha algumas coisas separadas e a gente ajudou famílias ontem. Isso acontece constantemente e a igreja tem feito esse papel. Você não vê o Estado pagando sua conta de luz, pagando sua conta de água, te ajudando, você não vê. Apesar que houve aí liberação financeira até para algumas coisas, mas na maioria das vezes a responsabilidade é sua. E a igreja está desempenhando um papel para ajudar as famílias. Se a igreja tivesse fechada ontem, a gente não poderia ajudar mais uma família que teve que comer, que teve que se alimentar. Então para de colocar na tua cabeça que a igreja ela só tem algo negativo que não presta, não é nada disso. Isso aí é influência de mídia e não é o real papel da igreja. Como ontem que eu estou citando, pessoas foram ajudadas, a gente está ajudando pessoas. Se as portas estiverem fechadas, a gente não vai ter a mesma flexibilidade. Como é que o povo vai bater na igreja para expor sua necessidade? É óbvio que se a porta da igreja fechar, a igreja vai continuar sendo igreja, a gente vai continuar pregando o evangelho na internet. Sim, isso vai acontecer e a igreja não vai perder o seu papel. Só que se a porta física da igreja se fechar, nós não vamos poder ajudar outras famílias fisicamente, pessoas que às vezes nem são da igreja, que muita gente bate lá para pedir ajuda. Então a igreja tem um papel fundamental para contribuir com a sociedade.
E é bom você manter essa mentalidade de entender que a igreja, ela é atividade essencial. Ela ajuda no desenvolvimento humano, no crescimento humano, tanto no seu comportamento, como no seu emocional, na sua vida espiritual. Então, sim, eu sou a favor da igreja aberta. A igreja está aí para ajudar, a igreja está aí para permanecer ativando a fé, e são em momentos de crises como esse que nós devemos manifestar a nossa fé. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, fica na paz.